Amanhã, o tempo não para. Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Olá, boa noite. Uma operação de policiais e promotores do Rio prende uma quadrilha que aplicava golpes para roubar dinheiro de contas bancárias. E os envolvidos no esquema criminoso se gabavam de uma vida de luxo. A Polícia Federal e a Receita investigam por que uma comitiva da Guiné Equatorial transportava milhões de dólares em dinheiro e relógios. A fortuna foi apreendida na semana passada em Campinas. Veja também como a cotação do dólar acima dos R$ 4 tem tido impacto até no preço do pãozinho francês. Os Estados Unidos anunciam novas tarifas sobre produtos chineses. Nas Filipinas, um tufão causa deslizamentos e soterra trabalhadores de uma mina de ouro ilegal. E nossos repórteres mostram a habilidade impressionante na quebra de um recorde mundial. Um atleta queniano chegou bem perto de completar uma maratona em menos de 2 horas. A partir de agora, no Jornal Nacional. Uma operação prendeu hoje 29 suspeitos de aplicar golpes em clientes de vários bancos. Os estelionatários mantinham uma vida de luxo e usavam o dinheiro roubado até para financiar clipes de música sertaneja. Um sertanejo com voz de prisão. Rick Ribeiro dava a impressão de ser mais um cantor a ostentar os frutos do sucesso. Tinha carros de luxo e parceiros capazes de versos assim. Tem vida mais barata. Mas não presta não, hein? A polícia descobriu que essa turma era desafinada com a lei. As fotos mostram um estilo de vida cheio de glamour, mas todo esse patrimônio era fruto de um golpe. A quadrilha roubou cerca de 30 milhões de reais só em um ano, fazendo turnês criminosas em 7 estados. Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Pará, Santa Catarina, Bahia e Ceará. Fingindo ser de um banco, os bandidos mandavam e-mails e mensagens por celular para milhares de pessoas. No texto, pediam aos clientes para atualizar os dados de suas contas bancárias. A pessoa clicava num link que recebia pela internet e que acreditava ser do banco, mas, na verdade, era direcionada para um site falso. Os hackers conseguiam então obter os números das senhas desses clientes. Cada integrante dessa organização criminosa tinham funções muito bem delimitadas, inclusive com um grupo especializado de operadoras de telefonia celular que eram encarregados de transportar o número de telefones de vítimas para a organização. Os criminosos entravam nas contas das vítimas e limpavam tudo, como mostra esse diálogo entre 2 integrantes do esquema. Qual que sacou? Qual que caiu? Caiu todos caiu. O Wesley 4.100, o Wilson 7.050, a Sulamita 2.400. A polícia acusa Rick Ribeiro de atuar como hacker, um especialista em crimes cibernéticos. Outro hacker é Richard Lucas da Silva Miranda, preso hoje na zona oeste do Rio. Eles ficavam com 50% do dinheiro que conseguiam desviar. O resto era dividido entre os demais integrantes do bando. Os investigadores dizem que o esquema funcionou durante 10 anos, envolveu mais de 300 pessoas e pagou propina de R$15 mil a policiais civis e militares em troca de proteção. Todos estão sendo investigados. Nesta conversa gravada com autorização da Justiça, criminosos planejam matar um homem que pretendia entregar os bandidos. Ele falou esse negócio aí do banco lá, falou que vai aguentar todo mundo, mané. Vamos deixar pelo menos passar essa semana, matar ele antes do ano novo. Eu vou arrumar um carro interessado, a gente vai lá. Então, falou. Tem que ter muito cuidado com os seus dados bancários para não fornecer para pessoas estranhas e tudo mais. E segundo, não prestar sua conta bancária para ninguém, porque você pode estar participando aí de uma fraude. E isso pode gerar um resultado ruim, ser processado até criminalmente por causa disso. Aqui os bandidos falam que pretendem gastar o dinheiro na balada. Isso aqui não é parada antiga não, é de agora, otário. É 50 mil para gastar, vambora. O dinheiro também financiava clipes de música sertaneja. Mas hoje, como diz uma das letras de Rick Ribeiro, eles acordaram de ressaca.
A defesa do cantor Rick Ribeiro disse que ainda não teve acesso ao inquérito. O Ministério Público do Rio afirmou que nenhum funcionário dos bancos fazia parte desse esquema. E a Federação Brasileira de Bancos declarou que o setor investe por ano 2 bilhões de reais em sistemas de segurança. O Ministério Público de Minas Gerais começou a investigar se existe ilegalidade numa prática muito comum no comércio do Brasil todo: pedir o número do CPF de quem faz compras. Você entra na loja, escolhe o produto e vai para o caixa. Antes de qualquer coisa, a atendente pergunta: A senhora poderia tirar o CPF, por favor? Pra quê, moça? Se tiver algum desconto, é liberado com o CPF. Mas só com o CPF? Pra liberar desconto, sim. Nesta outra loja, se o cliente se recusa a digitar os números... Se a senhora não quiser digitar, eu jogo o CPF padrão. Mas o CPF padrão me dá desconto? Se o produto tiver com desconto, sim. O Ministério Público afirma que pedir o CPF ao cliente não é proibido, mas faz um alerta. O documento não pode ser usado como moeda de troca. E o lojista tem que deixar bem claro para quem está comprando de que forma esses dados vão ser usados, como prevê o Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor ele não pode condicionar um desconto ao fornecimento de um dado pessoal do consumidor. Não teria problema, por exemplo, se o consumidor fizesse parte de um programa de fidelidade ou mesmo tivesse um cadastro dentro da própria loja, onde ele pudesse pontuar, adquirir bônus, digamos assim, por compras reiteradas naquele estabelecimento e conseguir um desconto em razão daquilo. Além dos programas de fidelidade, há em alguns estados benefícios para consumidores cadastrados que fizeram compras e incluíram o CPF na nota fiscal. Nesses casos, não há problema em fornecer o número. Mas não dá para bobear. O CPF é nosso registro mais importante. Ele é nacional. Foi criado pela Receita Federal para identificar os contribuintes. E hoje, bancos, órgãos públicos e o comércio usam o documento para tudo. São 11 números que contam a história da vida da gente e que podem valer muito no mercado. Por isso, esses pesquisadores de um instituto que trabalha com proteção de dados ficaram preocupados com essa exigência em algumas lojas brasileiras e pediram ao Procon uma investigação. Nós não conseguimos afirmar com certeza se existe essa venda, se existe esse mercado ou não. Entretanto, existem inúmeros casos de empresas que vivem única e exclusivamente de dados pessoais. Bruno é de Belo Horizonte e nem imagina como o CPF dele foi parar no registro de uma gráfica em Alagoas. Só ficou sabendo quando foi pedir o seguro-desemprego. Escolheram meu nome lá, meu CPF, limpo, né, sem impedimento nenhum. E associaram à empresa. É um tumulto, a vida da gente vira toda. Em julho, a economia brasileira cresceu 0,57%. Esse foi o resultado do índice IBC-BR, que é medido mensalmente pelo Banco Central e serve de prévia do Produto Interno Bruto, divulgado a cada 3 meses pelo IBGE. No acumulado do ano, o IBC-BR avançou 1,19%. E em 2 meses, quase 1,5%. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,8%. O dólar chegou a ser vendido a R$ 4,20, mas recuou e fechou a R$ 4,12. Segundo os economistas, a moeda americana tem se mantido acima dos R$ 4,00 em decorrência do cenário eleitoral e também por causa da guerra comercial dos Estados Unidos com a China. A gente vai falar desse assunto daqui a pouco. A alta do dólar em relação ao real tem tido um impacto nos preços, especialmente no setor da alimentação. Desde o início do ano, por exemplo, um dos itens mais consumidos pelos brasileiros já subiu quase o dobro do índice da inflação. Ah, o pãozinho francês. A gente acorda com ele como se fosse da família. Mas o Adriano já percebeu que de uns tempos para cá a relação tá ficando pesada. Moro em Campo Grande, na Zona Oeste, o preço do pão lá estava variado uns R$16,99 o quilo. Em Copacabana você acha R$19,99, aqui eu achei R$17,99. Sabe por que isso está acontecendo? Não sei. Dá uma dica, dólar. Ah tá, o dólar tá variando bastantemente. É uma espécie de efeito dominó. O pãozinho é fabricado com farinha de trigo e o Brasil importa metade do trigo que consome.
O preço é cotado em dólar, que na semana passada atingiu a maior cotação desde a criação do real e que já teve uma valorização de quase 25% este ano. Veja só a alta acumulada no preço da farinha de trigo e no preço do pão, bem acima da inflação do período. Essa é uma das padarias mais tradicionais do Rio, existe há 90 anos. A rede tem 8 lojas e, por isso, os donos compram trigo em grande quantidade e conseguem negociar com os fornecedores. Está difícil. A gente está pagando a farinha mais caro, mas estamos segurando o preço para o consumidor final. Olha, essa padaria, como muitas outras espalhadas aí pelo Brasil, não vende só pãozinho, não. O pessoal aqui fabrica uma quantidade enorme de doces. Ali do outro lado tem salgadinhos, pizzas e, claro, tudo isso leva trigo. Agora, esses não são os únicos produtos que estão com os preços pressionados com essa disparada do dólar, não. No supermercado, o macarrão está mais caro. O frango e o ovo, até agora, subiram pouco. O frango que a gente coloca dentro de casa é alimentado por rações derivadas de milho e soja. Então, se esses grãos também ficam mais caros, a carne de frango também vai ficar mais cara para o consumidor e vai gerar mais inflação. Essa rede, que engloba mais de 100 supermercados, está sentindo pressão nos produtos de limpeza que têm matéria-prima importada. Tem que repassar aos poucos para o consumidor ir acostumando que os preços aumentaram e tem que ser repassado lentamente. A Polícia Federal e a Receita estão investigando porque uma comitiva do vice-presidente da Guiné Equatorial transportava milhões de dólares em dinheiro e relógios. Esse material foi apreendido em Campinas na sexta-feira. O dinheiro e os relógios apreendidos continuam em poder da Receita Federal. Por questão de segurança, tudo foi levado para uma agência da Caixa em Campinas. Na sexta-feira, o avião com a comitiva do vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mang, chegou ao Brasil num voo fretado. De acordo com um auditor fiscal, os integrantes não quiseram passar a bagagem pelo raio-x, alegando imunidade diplomática. Ainda segundo o auditor, a negociação para abrir as malas durou 4 horas. Nelas estavam $1.400.000, 55 mil reais e 21 relógios avaliados pela Receita em 15 milhões de dólares. O secretário da Embaixada da Guiné alegou que os relógios eram de uso pessoal do vice-presidente e que ele faria no Brasil um tratamento médico no pé. O dinheiro seria usado depois numa missão em Singapura. Hoje, a Embaixada de Guiné Equatorial em Brasília divulgou uma nota em que afirma que a viagem foi tramitada formalmente com as autoridades brasileiras, tendo obtido a correspondente autorização diplomática, que de forma ilegal, o referido delegado da Receita Federal descumpriu os normativos internacionais e nacionais sem qualquer fundamentação, e que a comitiva não cometeu nenhuma infração ou irregularidade. Pelo contrário, foi vítima do desacerto entre as duas autoridades políticas e administrativas brasileiras, que só pode ser atribuído ao período de campanha eleitoral que se vive neste momento. A Receita Federal afirmou que delegações com caráter diplomático, que envolvam diplomatas de carreira, chefes de Estado ou governo, por exemplo, seguem a Convenção de Viena, que estabelece normas para as relações diplomáticas. Nestes casos, a liberação ocorre de forma mais rápida. Mas a Receita ressaltou que, se houver suspeita fundamentada, a bagagem pode ser submetida à vistoria. Também em nota, a Força Aérea Brasileira afirmou que o protocolo citado pela Embaixada refere-se exclusivamente à autorização de voo do Estado-Maior da Aeronáutica para entrada no espaço aéreo brasileiro, ou seja, se referem tão somente ao tráfego aéreo. O Itamaraty manteve a mesma posição de sábado, afirmando que esteve em coordenação com a Receita e a Polícia Federal no acompanhamento do caso. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, rebateu a posição da Embaixada de Guiné Equatorial e afirmou que é preciso saber a origem de tanto dinheiro. Com franqueza, essa quantidade de dinheiro vivo causa estranheza e espécie em qualquer momento, eleitoral ou fora do eleitoral. É muito dinheiro e é preciso saber a sua origem e a sua finalidade. Desde ontem, índios Yanomami mantêm reféns servidores da Secretaria de Saúde Indígena de Roraima. No município de Alto Alegre, no norte do estado, os indígenas apreenderam 3 aviões que transportavam os funcionários. Os Yanomami dizem que 2 crianças morreram na região por falta de atendimento e exigem a saída do responsável por cuidar da saúde das comunidades. Uma equipe do governo estadual e representantes dos índios estão negociando a liberação dos servidores.
A FUNAI declarou que está acompanhando a situação e que se colocou à disposição para mediar o conflito. Você vai ver a seguir, o presidente dos Estados Unidos anuncia novas tarifas sobre produtos chineses. Um tufão causa uma série de deslizamentos nas Filipinas e 100 pessoas podem ter morrido. Você conhece a... Se você é apaixonado por preços baixos, chegou a promoção que faltava. Loucos por desconto Laser Eletro. São tantos descontos que você não vê no mesmo comercial. Smart TV 32 polegadas com conexão à internet só 995. Ventilador Arno, esse é um Arno de 50 centímetros, só 170. Lavadora Brastemp, essa é uma Brastemp 11 quilos, só 12 de 137. Loucos por desconto Laser Eletro. Mas corra, que esses preços não vão durar para sempre. Sei muito bem que você acabou de se dar de presente em um colar que custa uma baba. Laureta e Carola brigaram feio por causa de dinheiro. Eu vou dar um jeito de roubar esse colar de Carola, pra ela pensar que foi Laureta que roubou. Luzia tem a chance de acabar com a aliança entre suas maiores inimigas. Cadê o meu colar? Foi aquela demônia de Laureta. Hoje, Segundo Sol. A Justiça da Argentina abriu um processo contra a ex-presidente Cristina Kirchner, suspeita de corrupção. O juiz Cláudio Bonadio também pediu a prisão preventiva de Cristina, mas como ela é senadora, não pode ser detida porque tem imunidade parlamentar. A Justiça pretende pedir ao Congresso a suspensão dessa imunidade. Cristina é suspeita de envolvimento no esquema de cobrança de propina de empreiteiras, em troca da concessão de obras públicas. O governo americano anunciou agora à noite novas tarifas sobre produtos chineses, então vamos até Nova York. A correspondente Sandra Coutinho tem informações para a gente. Boa noite, Sandra. Quando é que essas novas tarifas entram em vigor? Boa noite para você também, Renata, Chico. Boa noite para todo mundo. Olha, as novas tarifas passam a valer na próxima segunda-feira e vão incidir sobre as importações chinesas no valor de 200 bilhões de dólares. A lista tem cerca de 10 mil produtos. Os chineses vão pagar 10% a mais para acessar o mercado americano. E em dezembro, as tarifas vão subir para 25%. O anúncio foi feito no momento em que a Casa Branca tinha convidado o governo chinês a negociar. A medida é um novo capítulo da guerra comercial que começou em julho, quando o presidente Donald Trump anunciou tarifas sobre importações chinesas no valor de 50 bilhões de dólares. Na época, a China retaliou impondo tarifas iguais sobre produtos americanos. E a expectativa é que, desta vez, a China reaja da mesma forma. Quem deve acabar pagando o preço é o consumidor, que vai gastar mais para comprar os mesmos produtos. Renata, Chico. Obrigada, Sandra. O furacão Flores, agora classificado como depressão tropical, já matou 31 pessoas nos estados americanos da Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia. Essa tempestade se move lentamente. A chuva intensa aumentou o volume de água dos rios, provocando enchentes. Os meteorologistas alertam que o nível dos rios ainda vai subir mais nas próximas 2 ou 3 semanas. Cerca de 1.000 estradas estão interditadas e mais de 500 mil casas e lojas continuam sem energia elétrica.
Um tufão pode ter provocado até 100 mortes num deslizamento de terra que devastou uma cidade das Filipinas, na Ásia. Entre as vítimas estão pessoas que estavam num abrigo perto de uma mina que funcionava ilegalmente. A tormenta seguiu para a China, onde perdeu força, mas já matou 4 pessoas. Agora já é considerado tempestade tropical, mas pelos estragos que provocou, o Mangkhut foi o mais violento tufão do ano. Em Hong Kong, as rajadas arrastaram de lixeiras e placas a telhados e andaimes. Até as sólidas estruturas dos arranha-céus tremeram, assustando os moradores. O transporte público viveu um dia de caos porque o governo não decretou feriado. A costa da China sentiu a fúria dos ventos que chegaram perto dos 200 km por hora. Este hotel foi invadido pelo mar. Barcos foram arremessados pelas enormes ondas. Mas a maioria das vítimas vem e deve continuar vindo das Filipinas, um país mais pobre, com menos infraestrutura e onde a tentativa de conseguir um trabalho e ajudar a família terminou em tragédia. O país já registra 65 mortes. Só no desabamento de uma mina, o governo confirma 34 mortos, mas admite que não sabe ao certo quantos podem estar soterrados. A mulher disse que o marido havia garantido que a mina, que deveria estar desativada desde 2009, mas funcionava ilegalmente, era segura. Era também uma das únicas alternativas para muitos trabalhadores da região. O presidente filipino Rodrigo Duterte disse hoje que todas as minas irregulares serão fechadas. Aqui no Brasil tem previsão de temporais para amanhã. Vamos falar com a Maju Coutinho. Maju, boa noite. Para onde são esses avisos, hein? Oi, Chico, boa noite para você, bem-vindo para Renata e para todos. Lá para sua Minas Gerais, viu, Chico? Tem alerta de temporais para grande parte de Minas, região serrana do Espírito Santo, centro-sul de Goiás e norte de São Paulo. É chuva forte com raios. Eu destaco aqui algumas cidades do norte paulista que estão com previsão de muita chuva. Barretos, Ribeirão Preto e Franca. Alerta para chuva intensa também em BH e em Goiás. Aliás, tem previsão de chuva em praticamente todo o centro-oeste e sudeste amanhã. No Rio pode chover o dia todo, mas não se trata aí de chuvona, 17 graus de mínima, 28 de máxima. Em São Paulo, a chuva mais encorpada chega pela manhã, à tarde ela pega mais leve e faz 25 graus aqui na capital paulista. 24 em Porto Alegre, com chuva logo cedo. Notem a mudança de padrão aqui no nosso mapa. Em agosto, a cor que predominava aqui no centro-oeste, em grande parte do país, aliás, é a laranja, que indica pouca chuva. Em setembro, esse laranja vai perdendo força e aí é o verde que vai entrando em cena aqui no mês de outubro. É o seguinte, é porque a gente está chegando aí na primavera, que é o período de transição mesmo. Ela vai começar oficialmente no próximo sábado, às 22h53, e aos poucos o ar mais frio e seco do inverno vai dando lugar aí ao ar quente e úmido, que é típico do verão, e o choque entre as temperaturas provoca esses temporais, Chico. Ô, Maju, qual a previsão para o norte e nordeste do Brasil? Norte continua aí com as clássicas pancadas de chuva, agora Nordeste fica seco de tudo. É que a chegada da nova estação não leva a chuva imediatamente para lá. Isso só deve ocorrer mais para o final do ano. Por isso, a terça-feira vai ser de sol sem sombra de chuva em Salvador, com 30 graus de máxima, em Fortaleza com 32 e Teresina, onde fará 39 graus, que é a mesma máxima de Palmas. Por lá, o sol também continua bombando. Porto Velho e Manaus tem sol, mas podem ter chuva também amanhã. E até sábado, a chuva, Chico, deve ser mais intensa aqui nessa faixa. Entre Mato Grosso e Minas Gerais, a gente vai acompanhando ao longo da semana. A gente já vai entrando no pique de primavera, né? Obrigado, Maju. É isso aí. Boa noite. Tchau. Vamos saber agora que Brasil você quer para o futuro? Meu nome é Romildo Mendes Amaral. Estou falando aqui da BR-367, no município de Salto da Divisa, Minas Gerais. O Brasil que nós queremos é que tenhamos estradas pavimentadas e bem sinalizadas. Se não fosse a famigerada da corrupção, aqui teríamos asfalto e bom. Meu nome é Jéssica Cor, sou da cidade de Progresso, no Rio Grande do Sul. E o Brasil que eu quero para o futuro é o Brasil com mais ética, respeito e dignidade.
e que nós, eleitores, saibamos o poder que a gente tem e que a gente vote consciente nesta eleição. Meu nome é Ivanilson de Souza Ramos, Campo Largo do Piauí. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil sem preconceito, um Brasil sem vandalismo, um Brasil sem corrupção e um Brasil de igualdade para todos. Meu nome é Jorge Marcos Quirino, sou de Canitar, interior de São Paulo. E o Brasil que eu quero para o futuro é o Brasil onde a juventude consiga sobreviver para o futuro. Porque a nossa juventude está sendo dizimada. É esse o Brasil que eu quero para o futuro. Meu nome é Adriel Montanha, falo de Boa Esperança do Iguaçu, Paraná. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde as micro e pequenas empresas sejam valorizadas e recebam apoio dos nossos governantes. Empresas que geram milhões de empregos e sofrem com taxas e a burocracia. Meu nome é Flaviana Ferreira, sou da cidade de Fruta de Leite, Minas Gerais. O Brasil que eu quero para o futuro é o Brasil com mais oportunidades para os jovens, porque nós, jovens, somos o futuro do nosso Brasil. Sérgio Guimarães de Santo Anastácio. É prioridade absoluta a infância desde a gravidez e que todas as crianças e adolescentes frequentem boas escolas públicas das 8 da manhã às 5 da tarde, como propunha Nilson Teixeira. Boa educação é um direito, não é privilégio, não. Viu aí, Renata, Sérgio Guimarães citando a Nilson Teixeira, escola em tempo integral, né? Um país que constrói escola, cuida do futuro, escola em horário integral, né? Evita que no futuro você tenha que construir mais presídios. É verdade. E hoje a gente vê, aliás, não só hoje, aqui no Brasil que eu quero, muitos pedidos de uma educação de qualidade no país. Olha, todos os vídeos do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN, em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Você ainda pode representar a sua cidade nesse projeto. E a seguir você vai ver o dia de atividades de campanha de candidatos à presidência da República. Nossa, brother. E agora? E agora? Agora pode contar com a Ford. O EcoSport vem com 5.3 com sistema multimídia para usar o GPS e achar as praias mais perfeitas. Linha EcoSport com câmbio automático grátis na troca do seu usado. E a primeira parcela para 2019. Bora! Para cuidar do dinheiro de quem nunca para, só um banco que te acompanha onde você for. Seja quando você vai ficar em casa e precisa fazer uma transferência, ou quando você vai cair na estrada, mas precisa pagar as suas contas no caminho. Quando você está no trabalho e lembra que precisa sacar uma grana, e até quando você ainda nem decidiu para onde vai de app para transferir, vai de app para pagar, vai de internet banking, lotérica, Caixa Aqui. Vai, que a Caixa vai com você. Voltei. Porque todo reencontro tem um sabor especial. E o que a gente queria mesmo era matar a saudade. Quero rever os amigos, conhecer gente nova. Então vamos botar água no fogo e saborear cada segundo. Que bom estar voltando para casa, para sua casa. Porque aqui é o meu lugar. Cirol voltou. E honestamente, é o seu café. Vamos ver agora como foram as atividades de campanha de candidatos à presidência da República. Geraldo Alckmin, do PSDB, esteve em Brasília. O primeiro compromisso de Geraldo Alckmin foi no Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Ele se comprometeu a investir em educação infantil e na primeira infância, com mais vagas em creches e na pré-escola. Geraldo Alckmin se reuniu também com correspondentes internacionais e ainda com embaixadores dos principais países parceiros do Brasil. Falaram sobre comércio exterior e política externa. E defendeu novos acordos internacionais. Eu defendo uma forte inserção do Brasil no comércio internacional, a abertura econômica com uma agenda de competitividade, vender o produto brasileiro lá fora, defender o produto brasileiro, expandir o comércio. Esse é o caminho para a gente poder crescer mais
e ter mais emprego. No fim da tarde, ele visitou uma empresa de reciclagem e uma creche na cidade estrutural, a 15 quilômetros de Brasília. Ao pegar uma criança, se desequilibrou e caiu, mas segurou a criança e ninguém se machucou. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, continua internado na unidade de tratamento semi-intensivo do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. 11 dias depois do atentado, as condições de saúde de Jair Bolsonaro são estáveis. Ele está sem febre e segue fazendo exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular. Correligionários que visitaram Bolsonaro relataram que ele parece bem disposto e animado. Jair Bolsonaro continua sendo alimentado por coquetéis de nutrição injetados na veia. Os médicos esperam que o intestino, que para de funcionar depois de cirurgias como a que ele foi submetido, volte a apresentar movimentos. Esse será o sinal para que a alimentação pela boca volte lentamente a ser reintroduzida. Na unidade de tratamento semi-intensivo, ele segue fazendo campanha nas redes sociais. Hoje, o candidato do PSL publicou uma foto da Baía de Angra dos Reis no litoral do Rio de Janeiro e escreveu que o Brasil tem potencial turístico ímpar no mundo, que, segundo ele, está sufocado pela violência, falta de infraestrutura e ativismo ambiental. O candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, fez campanha em São Paulo hoje. O candidato Ciro Gomes deu entrevista de manhã na Rádio Bandeirantes. Falou que, se eleito, vai passar um pente fino nas despesas públicas e desenvolver uma nova política penitenciária. Ciro disse ainda que pretende transferir para os presídios federais de segurança máxima os chefes das facções criminosas, que estão em presídios estaduais. As facções criminosas comandam de dentro dos presídios de São Paulo e do Rio, especialmente, o crime em todo o país, infernizando a vida de Natal, de Rio Branco no Acre, de Fortaleza, e os governos locais não têm capacidade de enfrentar esse tipo de crime, de comportamento. Portanto, será federal, com as mudanças legais necessárias, essa responsabilidade no meu governo. Durante a tarde, o candidato do PDT se reuniu aqui em São Paulo com a equipe que trabalha no detalhamento do seu plano de governo. Ciro Gomes também gravou o programa para o horário de propaganda eleitoral. E o Jornal da Globo começa nesta segunda-feira uma série de entrevistas com candidatos à presidência. E o primeiro entrevistado hoje será Ciro Gomes, do PDT. O candidato do PT, Fernando Haddad, esteve em Curitiba e em São Paulo. Em São Paulo, Fernando Haddad participou de uma sabatina da Folha, UOL e SBT. Ele prometeu fortalecer o combate à corrupção e disse que vai propor mudanças na lei, com o aumento da pena para corruptores e punição para delatores que mentirem. Ele também defendeu uma reforma bancária para baixar os juros para o consumidor. Haddad prometeu ainda fazer uma reforma tributária. Disse que a ideia é cobrar imposto de renda sobre os dividendos, parte do lucro que é distribuído entre os acionistas de uma empresa. Por outro lado, ficaria isento do imposto quem ganha até 5 salários mínimos por mês. Essa faixa da população, ela vai aumentar o seu consumo imediatamente, porque a propensão dela a consumir, com uma renda disponível maior, é muito alta. Isso vai ajudar a ativar a economia. A economia precisa de consumidores, senão o empresário não vai contratar trabalhadores. É simples assim. Depois, o candidato do PT foi a Curitiba. Ele se encontrou com o ex-presidente Lula, que está preso na Superintendência da Polícia Federal. Marina Silva, candidata da Rede, escolheu Sergipe para fazer campanha hoje. Marina Silva chegou a Aracaju no começo da tarde. Ainda no aeroporto, parou para falar com eleitores. A candidata da Rede disse que uma das suas prioridades será a geração de emprego. Para isso, disse que, se eleita, vai investir na geração de energia limpa e transformar o Nordeste em grande fonte de geração de energia. Ela também prometeu dar ênfase para políticas sociais. Fazer com que as políticas sociais funcionem, manutenção do Bolsa Família, geração de emprego a partir de uma matriz energética limpa, renovável e segura. Vamos investir 50 bilhões de reais em energia limpa, com capacidade de geração de 2 milhões de empregos. No meio da tarde, o compromisso de Marina Silva foi no centro de Aracaju. Aqui ela encontrou eleitores, apoiadores e seguiu encaminhada pelas principais ruas do comércio da cidade. Ela cumprimentou comerciantes e eleitores. Ainda em Aracaju, a candidata gravou cenas para o programa eleitoral. Henrique Meirelles, do MDB, fez campanha em 2 cidades de Mato Grosso do Sul.
O primeiro compromisso de Henrique Meirelles em Campo Grande foi com empresários da região. O candidato do MDB se reuniu com empresários na sede da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul e prometeu uma reforma tributária para reduzir o custo das empresas e aumentar a geração de empregos no país. A tributação no Brasil é muito elevada e complexa. Então nós vamos simplificar tudo isso, criando um imposto único de bens e serviços, que vai concentrar tudo, um pagamento simples e rápido. E depois faz-se a alocação para municípios, para os estados e para o governo federal. Depois, Meirelles seguiu para o mercado municipal da cidade, onde se encontrou com eleitores e comerciantes. Também para incentivar a geração de empregos, ele prometeu retomar mais de 7.000 obras paradas em todo o país. De Campo Grande, o candidato seguiu para Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, onde também se reuniu com empresários e participou de uma caminhada pelas ruas do centro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse hoje que quer agilizar o julgamento de homicídios no país. Ele também afirmou que as urnas eletrônicas usadas nas eleições são totalmente confiáveis. No primeiro encontro com jornalistas, o novo presidente do Supremo disse que o judiciário precisa acelerar o julgamento de casos de homicídios e que deve garantir que os réus condenados pelo tribunal do júri sejam imediatamente presos, sem possibilidade de aguardar julgamento de recursos e mais recursos. É uma epidemia. Os dados aí, mais de 60.000 homicídios, sai a sentença condenatória e o réu sai de lá solto para um recurso, sendo que a Constituição diz que o júri é soberano para deliberar sobre o mérito do tema. Eu penso que isso é algo que depõe contra a justiça, tira a credibilidade da justiça e incentiva essa impunidade. Dias Toffoli disse que as ações que tratam sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância só serão julgadas no ano que vem. Segundo Toffoli, seria negativo julgar o tema neste momento, já que o tribunal se manifestou há pouco tempo a favor da prisão após condenação em segunda instância. O ministro Dias Toffoli, que já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defendeu a segurança das urnas eletrônicas, afirmou que o sistema é totalmente confiável. As urnas eletrônicas são totalmente confiáveis. Os sistemas são abertos à auditagem para todos os partidos políticos 6 meses antes da eleição, também para o Ministério Público e para a Ordem dos Advogados do Brasil. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ter observadores internacionais. Toffoli disse que o Supremo sempre deu suporte às investigações da Lava Jato e afirmou que continuará apoiando, mas que também atuará para conter eventuais abusos. O Supremo Tribunal Federal nunca deu uma decisão que parasse a Lava Jato ou as investigações. As decisões sempre foram tomadas e pautadas no sentido de permitir as investigações. E quando as investigações se mostram abusivas, elas são, como devem ser, tolhidas pelo Judiciário, que é o garante dos direitos e garantias individuais e fundamentais. Sobre as delações, o ministro disse que elas só devem ser revistas se algum tipo de nulidade for cometido pelo delator. Simulação, fraude, corrupção no acordo de colaboração, elas poderão vir a ser julgadas, se provocadas, pelo Poder Judiciário. A seguir, um atleta queniano bate um recorde mundial e quase completa a maratona em menos de 2 horas.
4 vozes de cada time se apresentam e 3 seguem na competição. Os shows continuam. Qual voz vai surpreender? São os momentos decisivos da competição e você de casa ajuda a escolher os semifinalistas do The Voice Brasil. Fórmula 1 2018. Oferecimento Team Controle com redes sociais ilimitadas. Nivea Men. Promoção pronto pro jogo. Participe. NET. Voe com ultra velocidade na sua casa. Itaipava. A cerveja 100% verão. Santander. Faça a reforma da sua previdência. E Renault Captur. Design à primeira vista. A vitória de Lewis Hamilton no Grande Prêmio de Singapura deixou muito difícil a vida de Sebastian Vettel na Fórmula 1. O comentário é de Reginaldo Leme. Lá se foi mais uma chance de Vettel, desta vez desperdiçada com a contribuição da Ferrari. A equipe chamou o alemão muito cedo para o pit stop e ainda errou o modelo do pneu. Por isso ele perdeu também o segundo lugar para Verstappen. Com a 7ª vitória no ano, Hamilton aumentou a vantagem no campeonato para 40 pontos. Para não depender de outros resultados, Vettel agora precisa vencer as 6 corridas que faltam. Assim, completaria 391 pontos contra 389 de Hamilton se o inglês for segundo em todas. Como esta é uma hipótese improvável, uma nova virada depende de eventuais problemas com Hamilton, o que também não é normal. Das últimas 6 pistas do campeonato, a Ferrari é favorita em metade delas. Nas outras 3, a Mercedes costuma se dar melhor. A Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas na Rússia, um circuito que deve ser bom para a Mercedes. No Mundial de Vôlei, a seleção brasileira se classificou para a segunda fase. O objeto de desejo das 24 seleções do Campeonato Mundial passou pela cidade de Ruse, na Bulgária. O troféu ficou em exposição, em frente à arena, e foi quase tão tietado quanto os jogadores. Quem quiser colocar as mãos nele depois da final no dia 30 de setembro vai ter que ir bem lá dentro, em quadra. Hoje, o Brasil deu um passo importante na busca por essa taça. O adversário foi o Canadá e foi preciso ter paciência para enfrentar longos ralis, para achar espaço, como nessa bomba de Wallace, maior pontuador da partida, e para tentar não cair na provocação dos canadenses. O jogo, em alguns momentos, ficou tenso. Foi com um levantador. A bola veio que ele deixou passar e ele ficou apontando para mim. Mas eu acho que é do jogo, a discussão. A seleção brasileira ganhou 3-1 e garantiu a vaga para a segunda fase do Mundial. A posição do Brasil no grupo vai ser definida amanhã. O último adversário é a China, que já está eliminada. O time tem que entrar mais do que focado, né? Porque exatamente os caras não têm absolutamente nada a perder. E amanhã é mais uma final pra gente. E um fenômeno do esporte bateu o recorde mundial da maratona. Olha, chegou perto de uma marca que muitos consideram inatingível. O semblante sereno é de quem saiu para dar uma volta com o cachorro. Só que Eliud Kipchoge está, na verdade, no limite, correndo num ritmo que nenhum ser humano jamais alcançou. Uma característica dos gênios do esporte, fazer o difícil parecer fácil. E põe dificuldade no feito desse domingo. O queniano completou em Berlim os 42 quilômetros e 195 metros da maratona em 2 horas, 1 minuto e 39 segundos. Melhorou por larga margem a melhor marca mundial da prova, estabelecida nesse mesmo percurso em 2014. E nem se surpreendeu. Eu tinha muita confiança que quebraria o recorde, só não sabia se seria na casa de 2 horas e 1 minuto. Consegui e estou muito feliz, disse o corredor. Ele sabe que não se trata de um recorde qualquer. Maratonas são, historicamente, testes para os limites do corpo humano. E Kipchoge nos levou para uma nova fronteira.
Correu cada quilômetro em cerca de 2 minutos e 52 segundos. A velocidade média no percurso raspou nos 21 km por hora. Um maratonista amador médio no Brasil não chega nem na metade dessa intensidade. Se tentar acompanhar o queniano... Eu garanto os primeiros 200 metros da prova. A partir daí não garanto mais. O único adversário dele naquela prova de domingo foi o tempo. Tudo isso é forjado no Quênia e em treinamentos intensos. Os alicerces de uma carreira sem precedentes. Kipchoge venceu 10 das 11 maratonas oficiais que disputou. Uma delas aqui no Brasil, a que valeu o ouro nos Jogos Olímpicos de 2016. Aos 33 anos, ele parece ter fôlego para muito mais. Quer até desafiar uma barreira já considerada intransponível. Correr os mais de 42 quilômetros da prova em menos de 2 horas. Eu estou muito feliz porque eu sempre quis deixar um legado. É esse. Tudo é possível. Vamos assim poder aproveitar mais esse atleta. Sabe quando dizem que o Pelé foi o melhor jogador de futebol da história? E você, caso seja jovem, se ressente por não tê-lo visto em ação? Pois é, o maior maratonista de todos os tempos está desfilando agora, diante dos nossos olhos. Que privilégio testemunhar a coroação de um rei. Bom para a torcida, Fantástico, né? né? Isso aí. O Jornal Nacional termina aqui. Depois de The Voice Brasil, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite para você.